Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a parada vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que você está acostumado aqui no canal. Afinal, já faz mais de um ano que eu tô por aqui e, na verdade, eu mal me apresentei, né? Então, eu acho que chegou esse momento. Vai ser jogo rápido. Vem de vinheta aí. Que eu me dei conta que nesse fim de 2020 o canal aqui no YouTube está fazendo um ano. E nesse um ano eu tenho dividido com vocês algumas das minhas paixões, falado sobre filmes, sobre séries, sobre música, sobre literatura, mas afinal quem sou eu? Meu nome, como eu tenho dito em todo começo de vídeo, é Ale Garcia. E eu sou escritor, sou publicitário, palestrante, eu sou criador de conteúdo. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e como escritor eu tenho alguns livros publicados e, infelizmente, já traduzido para alguns idiomas também. E como eu falei, eu também sou palestrante, eu tenho falado basicamente sobre criatividade e propósito, falo também sobre diversidade muito em entidades, eventos, empresas diversas por aí. E além de ser publicitário com mais de 15 anos de carreira, especialista em branding e conteúdo. Mas ok. Tudo isso, na verdade, são só rótulos, são títulos, profissões, e nós estamos nessas posições, não necessariamente somos. E quando os rótulos perdem o sentido a ponto de a gente não conseguir mais nos definir além deles, quando a gente se apresenta em ocasiões formais, louco para falarmos nossos rótulos e estabelecermos nosso peso social, quando nós nos damos conta de que nós precisamos nos aproximar da nossa essência para as coisas fazerem sentido. Tirar o que não importa para ficar só o que importa. Meu pai sempre me disse: negros precisam ser 10 vezes melhores. E isso ressoa em mim e basicamente resume como a minha trajetória se deu, através de uma pressão interna que envolvia e envolve a busca de excelência em tudo, em todos os quesitos profissionais possíveis. É uma pressão da qual eu nunca consegui escapar e que na verdade fala muito sobre mim. Eu nasci e cresci na Restinga, um bairro de Porto Alegre que foi criado nos anos 70 para mandar para bem longe, para tornar invisíveis os negros e pobres que vinham do interior e enfeiavam o centro da capital, segundo os líderes daquele momento. E nascido nesse bairro com alto índice de criminalidade nos anos 90, a pressão e estratégia familiar era me abastecer com o que pudessem para que eu pudesse crescer com livros e discos e orgulho pela minha cultura negra. E para ter sempre algo em mente: ser o melhor na escola pública na infância, ser o melhor na escola técnica na adolescência, onde eu me formei como técnico em edificações. Ser o melhor profissional a ponto de ser contratado pela PUC e só então poder estudar lá com uma bolsa numa universidade particular, em qualquer curso, porque eu tinha um desconto integral de funcionário, então ser o melhor no meu curso de comunicação. A despeito do estranhamento dos colegas brancos com faculdades pagas pelos pais. É uma trajetória de estar presente, de permanecer e fazer de tudo para poder protagonizar. Cerca de 8 em cada 10 brasileiros são negros, são 115 milhões de negros no Brasil, que entre 2017 e 2018 consumiram cerca de 1,6 trilhão de reais. Mas que história que é contada para nós, sobre nós? Que narrativas existem sobre os artistas, os intelectuais, os esportistas, os políticos, os cientistas negros e como isso impacta na existência de pessoas negras nos mais diversos ambientes? Como os realizadores negros foram invisibilizados pela história? Como é construída a noção imagética que se tem sobre as pessoas negras? No momento que eu consegui alguma ascensão como publicitário, como escritor, como criador de conteúdo, eu venho buscando preencher essa lacuna de representação, modificar as representações imagéticas que constroem a noção e a cultura sobre a população negra, e modificar a estrutura de acordo com o meu poder, ainda que ele não seja gigante. Mas é importante fazermos o que nós pudermos com o que nós temos. E é isso que me motiva como publicitário, como escritor, como criador de conteúdo, como pessoa. Eu acredito de verdade que a pessoa negra, com o mínimo poder que ela tiver, ela deve usá-lo para trazer outras pessoas negras junto consigo, com informação, com formação, com cultura, com emprego, com indicação, com o que for. Tudo isso para possibilitar a normalização das pessoas negras em posições consideradas de elite, porque normalizar nossa existência é o que nós queremos.
Só assim nós protagonizaremos mais e mais e mais. A Marian Wright Edelman, uma ativista negra americana pelos direitos civis das crianças, ela falou uma vez: você não pode ser aquilo que você não pode ver. É simples assim. Como é que um negro vai desejar realizar algo ou desejar mudar uma realidade se todos os exemplos que ele vir em sua vida forem negativos? Como uma criança negra vai ter noção de tudo que ela pode conquistar se não conhecer a história de negros e negras geniais que conquistaram tanto? A ideia de ter um podcast, de ter o Negro da Semana, surgiu quando eu parei para pensar sobre algum desses números que eu falei, sobre algum desses fatos, e pensei como nós negros somos 55% da população e nossa representatividade pode ser tão pífia sobre nossas informações, sobre nossa cultura, como tudo isso é subestimado. Mas o meu maior start, na verdade, foi quando eu pensei no João, o meu filho de 9 anos, e eu me questionei que histórias o meu filho vai ouvir sobre pessoas como ele, como nós. E foi quando então deixou de ser sobre números e passou a ser sobre pessoas, sobre a necessidade de contar de maneira correta a história de negros como nós, que realizaram e realizam grandes feitos ao longo da história. Nós negros, nós precisamos ser dono das nossas narrativas. Como escritor, eu sempre fui apaixonado por narrativas e por programas de rádio. E isso partiu para fazer eu me apaixonar por podcasts. Então resolvi unir minhas duas paixões e contar a história de pessoas negras, negros incríveis, de maneira que eu pudesse fazer tudo sozinho, não podia depender de ninguém nesse primeiro momento. Então eu precisava pesquisar, escrever, produzir, gravar, editar e distribuir. E o Negro da Semana acabou crescendo de forma muito mais veloz do que eu poderia imaginar. Em 2019, com 4 meses de podcast, eu recebi um telefonema do YouPix me informando que o Negro da Semana havia sido selecionado entre mais de 1.200 inscritos como um dos 30 projetos de conteúdo que iriam participar do YouPix Creators Boost, que é o único programa de desenvolvimento de creators no mundo. Então foram vários dias de treinamentos, de mentorias, de reuniões com marcas e eventos de network, aprendendo a ser um criador de conteúdo profissional. E durante esse período em São Paulo, eu assinei com uma importante network de podcasts. Em seguida, eu passei a ser agenciado por uma importante agência de criadores de conteúdo também. Então, parecia que estava tudo dando muito certo. E aí, em novembro do mesmo ano, eu fui convidado para palestrar sobre construção de roteiros para podcast na primeira edição mundial do Spotify for Podcasters Summit. No ano do lançamento do podcast, o meu podcast entrou na lista dos melhores do ano no Spotify, do Deezer e da Apple Podcasts. Então desde cedo tudo isso foi me fazendo crer que eu estava no caminho certo. E durante o período que eu passei lá no Creators Boost, vários criadores de conteúdo com o qual eu me relacionei e conheci me incentivaram também a contar as minhas histórias no YouTube. E cada vez eu, na verdade, sentia mais falta de falar, principalmente, de histórias que dependem de imagens, sobre filmes, sobre séries, sobre literatura. Estar no YouTube é ter um lugar para mostrar a carinha, mostrar as imagens, mostrar as capas dos discos de pessoas sobre as quais eu amo tanto falar. E por isso que eu tô aqui já faz mais de um ano. E nesse tempo todo, ter esses espaços para falar sobre coisas que são importantes para mim, elas constroem a minha trajetória. Tudo isso adquiriu uma importância gigantesca na minha vida e pelos retornos que eu recebo, também tem uma importância gigantesca para milhares de outras pessoas. Isso é muito, muito importante. Eu produzo meu conteúdo a partir de uma lista gigante que inclui todos aqueles negros e eventos da cultura negra que eu amo tanto. Toda a produção da cultura afrocentrada sobre as quais eu quero falar. Pensa bem, já tem muitos canais falando sobre cinema e séries, sobre literatura e música, mas quais são focados exclusivamente em produção negra? Uma produção tão rica que me faz ter que fazer uma pesquisa intensa, ter uma lista gigante de espera sobre cada assunto, passando a criar os roteiros que se transformarão em podcast, vão se transformar em vídeo aqui no YouTube. E a música sempre foi algo importantíssimo para mim e uma presença muito constante na minha vida, desde a infância, assim. Essencialmente a black music, nas suas mais diversas variações, começando com o samba que eu cresci ouvindo, com o pagode, com o rap, o charme, o funk. Então tudo isso forjou minha existência, os meus gostos, já que meu pai sempre abastecia a casa com vinis, pela amizade que ele tinha com uma funcionária de uma gravadora musical.
Então eu cresci amando Fundo de Quintal, Leci Brandão, Alcione, Emílio Santiago, Jorge Aragão. Crescendo eu fui agregando outros artistas como Racionais MCs, Taíde, Negrali, Sampa Crio, descobrindo Tim Maia, Black Hill, Bebeto, Dema, sendo impactado com o primeiro disco do Ed Mota e Conexão Japeri, e forjando meu gosto musical com outros nomes diversos, como Gilberto Gil, Funkadelic, muitos nomes da música negra. E um pouco depois veio uma grande paixão pelo jazz, que abarca até hoje Miles Davis, Thelonious Monk, mas principalmente Joe Coltrane, que para mim é a definição mais profunda de música e não à toa. É por isso também que eu já fiz um podcast sobre ele. Então é por isso também que eu falo muito de música, principalmente no podcast, que é o espaço perfeito para falar mais profundamente sobre essa grande paixão e sobre os músicos que eu admiro tanto. Mas como vocês devem perceber, são muitas paixões. A cultura negra é uma grande paixão para mim. E como nós negros precisamos ser dono de nossas narrativas, isso é uma coisa muito forte, muito importante para mim, então é isso que eu faço. Eu conto histórias, em livros, aqui no YouTube, em podcast, na plataforma que for. Eu tento tomar todos os espaços possíveis para contar as minhas histórias, porque isso é muito importante, que a gente conte as nossas histórias.